Tabernáculo em Pedra Branca, Paraíba. Rua Cândido Gambarra, sem número, próximo à antiga caixa d'água, apresenta o programa Pedra Angular. Amém, amém. Apocalipse 17, vamos ler o 5, 6 e o 7. E na sua testa estava escrito o nome, Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e das abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue dos testemunhos de Jesus. E vendo-a, maravilhei com grande admiração. E o anjo me disse: por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que o traz, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. E William Branham, ele foi o 7º anjo que revelou os mistérios, os grandes mistérios da Bíblia seria revelado pelo 7º anjo. As pessoas têm diferencial. William Branham é um homem. Agora, o 7º anjo é o anjo celeste, que é Cristo, que estava em um homem, William Branham, revelando os segredos de Deus. Então existe uma diferença entre a voz de William Branham e a voz do 7º anjo. A voz do 7º anjo é o anjo celeste, Cristo, no homem, revelando as coisas. Isso é a voz do 7º anjo. A voz de William Branham é a voz de um homem como eu e como você. A Bíblia não diz assim: mas nos dias da voz de William Branham cumprir-se-á todos os segredos de Deus? Diz assim? Não. Nos dias da voz do 7º anjo. É aí que muito séptico e os denominacionais não entendem. Diz: cadê o nome de William Branham na Bíblia? Não, não é para aparecer o homem. Quem é para aparecer é Cristo. Por isso a voz do 7º anjo, esse anjo é Cristo, pousando sobre Paulo, sobre Irineu, sobre Martins, sobre Columba, Lutero, Wesley e William Branham. E em outros homens também ele veio, mas esses são os principais. Esse anjo é quem revela os segredos, mas ele tem que usar homens. Deus não faz nada sem a instrumentação humana, sem o ser humano. Deus trabalha pelo ser humano. No dia que foi remover a pedra do túmulo de Lázaro, ele disse: tirai a pedra, porque havia homens lá que podiam fazer aquilo. Aquilo que nós podemos fazer, Deus não vai fazer por nós. Agora, aquilo que nós não podemos fazer, Deus faz. Quando as duas Marias iam conversando e dizendo assim: quem há de remover a pedra do sepulcro? Aí Deus estava preparando um anjo para remover a pedra do sepulcro, porque elas não tinham condições de fazer aquilo. Aquilo que eu não tenho condições de fazer, Deus vai fazer por mim. Mas aquilo que eu tenho condições de fazer, Deus não vai fazer. Deus vai, age, rapaz, levanta, faz as coisas. É para você fazer. Agora, um câncer eu não posso fazer nada, mas Deus pode. Deus pode curar, libertar a pessoa daquilo. Mas aquilo que eu posso fazer, Deus não vai fazer por mim. Então veja, William Branham, um padre, deu para ele um livro chamado Fatos da Nossa Fé. Esse livro é um livro católico. Ele deu de presente para William Branham. Neste livro, William Branham leu. Esse próprio livro da Igreja Católica dizia que esta prostituta de Apocalipse 17, prostituta em figuras, que Vinícius está aqui, ele vai entender, é dado a ela como figuras, porque uma prostituta é uma mulher de má fama. Então, como eu expliquei
no culto passado, mulher nas escrituras simboliza igreja. E muitas vezes igreja simboliza mulher. A condição da mulher é a condição da igreja. Basta você olhar as igrejas aí. A condição que a mulher está lá dentro é a condição da igreja. E a condição da igreja é a condição da mulher. Vocês estão entendendo? Então, William Branham leu esse livro. E esse livro dizia, um livro católico, que esta mulher de Apocalipse 17 era a Igreja Católica. O próprio livro católico chamado Fatos da Nossa Fé dizia que era ela. O sacerdote veio depois para pegar o livro de William Branham, porque esse livro só quem lê ele são padres. Não dá para os fiéis ler, não. Só os padres têm acesso a esse livro. Esse sacerdote veio para pegar o livro e volta. O William Branham disse, não dou mais não. Você me deu o livro, por que eu vou devolver para você? Não, o livro é meu, você me deu. Então, William Branham leu esse livro e lá estava escrito que era essa mulher aqui montada numa besta, simboliza a igreja romana. E besta quer dizer poder. Esta igreja cavalga num poder grande, num poder para parar uma guerra, num poder para matar a fome do mundo 2 vezes. Porque tem muito dinheiro para fazer isso. Amém? Então vamos lá. Então veja, começa-se dizendo assim, ó, e na sua testa estava escrito o nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e das abominações da terra. Olha só. Mistérios. Agora eu vou entrar aqui no que o William Branham falou. Mistérios são, na verdade, um mistério é algo que está oculto e que precisa ser revelado. Então veja só. O que é um mistério é quando você não conhece. Aquilo precisa ser revelado, aquilo está oculto. Então isto foi revelado para nós. E o 11º mistério, aí ele falou, é Babilônia, a grande mãe das meretrizes e das abominações da terra. O que quer dizer Babilônia? Babilônia aparece no começo da Bíblia, como eu já falei para vocês, lá em Gênesis 10 e 11. Babilônia aparece no meio da Bíblia com Nabucodonosor lá em Daniel, fala sobre isso. E Babilônia aparece no final da Bíblia, que agora é esta igreja toda adornada de pedras preciosas, de tanta riqueza. É o único lugar que você vê uma nação dentro de outra nação, ou seja, um país dentro de outro país. Um país chamado Itália, com a capital sendo Roma, e o Vaticano sendo um país dentro de Roma. O Vaticano é considerado como um país. Sabia disso? É um país. Um país dentro de outro. Só para eles. Então, lá na Babilônia, quando começou, Babilônia quer dizer o portal dos deuses, o portal da idolatria. É de onde se origina toda a idolatria, toda adoração falsa, todo engano, todo erro. Se origina da Babilônia. E aqui ela foi chamada de Babilônia, mistério Babilônia. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Amém. Nimrod foi o fundador da Babilônia. Nimrod queria edificar um reino, onde haveria um só rei, um só estado, uma só língua, uma só nação, um só Deus, uma só religião. Ele queria fazer tudo isso. Mas isso quem vai fazer é Cristo. Um
Um dia haverá. Veja que Nimrod queria um só Deus, uma só cidade, uma só língua, um só povo, um só estado. Vamos ficar aqui na planície, vamos edificar uma torre cujo topo chega até o céu, vamos se tornar célebres conhecidos. Nós vamos chegar ao céu à nossa maneira, da maneira que a gente quer. E vamos edificar aqui, e aqui vai ter um só povo, uma só língua, uma só nação, um só reino, uma só religião e um só Deus. Um dia Cristo vai fazer isso. Haverá uma só cidade, a nova cidade santa, um só povo, uma só língua. Não haverá o inglês, o francês, não. Haverá uma só língua. E todos entenderão a língua um do outro. Um dia Cristo vai edificar o seu reino com um só povo, uma só nação, uma só língua, um só Deus, uma só cidade. Não haverá várias cidades como nós temos aqui, disputando o mercado. Não, haverá uma só cidade. Eu estou esperando isso, mas esta igreja, ela quer imitar. Babilônia queria imitar. Você vê que Babilônia, ela queria tanto imitar Deus, porque eles queriam um só Deus, um só Estado, uma só língua, um só rei, um só povo, uma só religião, um só Deus. E Babilônia foi projetada com um rio no meio da cidade. Qual é a cidade que vai ter um rio que corre do trono de Deus? A Nova Jerusalém. Então é um mistério. O mistério Babilônia. Babilônia é o portal da idolatria. Se originou toda idolatria, todo engano. Depois se tornou Babel, aquele se tornou confusão. Porque ali Deus confundiu as línguas deles. Então aqui estava escrito: Babilônia, a grande mãe das meretrizes e das abominações da terra. O que são essas meretrizes e essas abominações da terra? Denominações. Todas as denominações derivam do catolicismo. Todas. Sem exceção nenhuma. Todas. Isso seria revelado para nós pelo sétimo anjo. A vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Vocês que estão aqui têm a oportunidade de conhecer isto, os mistérios do reino dos céus. Mas há outros não vão ter essa oportunidade porque eles são perdidos. Por isso o apóstolo Paulo disse: se o meu evangelho que eu prego está encoberto para aqueles que se perdem. Para eles não seria revelado, porque eles vão se perder mesmo. Agora, vai ter pessoas que vão ter a oportunidade de conhecer isso aqui e vai acabar deixando de lado, porque eles não eram predestinados, eleitos para receber isto. Então, é uma coisa tremenda. As pessoas hoje, o mundo está cheio de igrejas. Todas essas igrejas são prostituição e abominações da terra. São abominações, são coisas detestáveis, abomináveis. Sabe o que as pessoas querem hoje? As pessoas querem vida boa, querem ter uma vida boa, uma igreja para ter uma vida boa, para ter uma vida material boa, para ser isso, para ser aquilo. Não, eu quero é minha alma salva. Saber de vida boa? Se eu tiver vida boa, se eu não tiver, pronto. Eu quero saber se minha alma está garantida. Amém, irmãos? Amém? Amém? Eu quero saber se minha alma está garantida. Eternidade. Ter a eternidade é tudo.
A vida aqui eu posso partir a qualquer momento. Mas igrejas que estão aí, abominações. Abominações por quê? São detestáveis diante de Deus. Nega essa palavra, passa por cima da palavra e diz que tem Deus. Se corrompe com tudo que é do mundo. Se prostitui com tudo que é do mundo e diz que tem Deus. Como? Quem tem Deus tem que ser fiel a Ele. Uma verdadeira mulher, ela é fiel ao seu esposo. Ela vive só para ele. Ela cuida dele, lava as roupas dele, dá carinho a ele, dá tudo isso. É para ele. A verdadeira igreja de Cristo vive para ele, vive para obedecer a palavra, vive para fazer aquilo que a palavra manda. Esta é a verdadeira igreja de Cristo. Amém, irmãos? Então veja. É a mãe de toda denominação que existe no mundo. As denominações são um produto vencido, gente. É o que eu disse para vocês naquela semana passada. É bom reilustrar de volta. Se você vai ali e compra um iogurte e chegou em casa e olhou e disse: o bicho está vencido há 2 dias. Não serve mais. Mas há 5 dias atrás ele se via. Não se via? Se via, porque ainda não estava vencido. Mas depois que passou o vencimento, ele não serve mais. O que acontece é isso com essas igrejas. Quando elas começaram lá atrás, boa. Mas depois se corromperam. Como eu expliquei que toda mulher, ela pode ser devassa como for, ela pode ser prostituta como for. Quando ela gera uma filha, aquela filha que nasce é virgem. Mas a filha vai crescendo no ambiente, aquele ambiente de prostituição se torna prostituta. Porque os luteranos saíram do catolicismo, bem, virgem, mas depois se corromperam, se tornaram igual ao catolicismo. A Batista do mesmo jeito, a Assembleia do mesmo jeito, Deus é amor, tudo que for delas aí, se corromperam da mesma maneira. Se corromperam da mesma maneira. Quer que eu dê um exemplo? Vamos lá. A Igreja Católica tem assim, ó. A hierarquia é assim. O Papa como chefe supremo da Igreja Católica. Aí vem os cardeais, que são os arcebispos. Aí vem os bispos. Aí vem os padres. E vem os seminaristas. Aí você tem assim, ó. Vamos dizer aqui na Paraíba. O Papa é o chefe supremo. Dom Aldo Pagotes, que acabou de morrer, o arcebispo da Paraíba. O bispo da diocese de Cajazeira comanda a região. Aí tem o padre local e tem os seminaristas. Isso são hierarquias. Isso aí se chama nicolaísmo. As hierarquias dominantes, um dominando sobre o outro. Quando William Branham diz que na igreja de Deus não existe domínio de um homem sobre o outro. O domínio é o Espírito Santo dominando aquele homem. Amém? Aí vem a Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus tem o pastor presidente geral, o pastor presidente estadual, que domina as cidades. Aí quando acontece qualquer coisa, que acontece com um pastor local, aí o meio vai dizer: eu vou ligar pro pastor presidente, para dizer para ele o que está acontecendo aqui. Ora, isso é Bíblia? Nunca foi. A Igreja Batista tem as convenções. A Convenção Batista Nacional, a Convenção Batista Estadual e a Convenção Batista do Vale. Aí vem o pastor. Então aqueles lá é quem sustenta o pastor, mandando dinheiro para eles. Então está subordinado. Quando a pessoa tem rabo preso com alguém, rabo preso com alguma coisa, ele não pode falar. Por isso, graças a Deus, aqui nós não temos rabo preso com ninguém, com nenhum pastor, com ninguém. Nós temos isso aqui, a Bíblia, a palavra, a mensagem do profeta revelada. Não temos rabo preso com ninguém. Eu quero ver alguém me pedir de falar. Não pode falar isso, não pode falar aquilo, não pode falar isso. Eu falo o que o profeta falou e encerrou o assunto. Nós não temos rabo preso com ninguém.
Amém? Então isso aí se chama domínios de um homem sobre o outro, e isso não existe nas Escrituras. Mas quem trouxe isso para o mundo? A Igreja Católica. E as denominações seguiram igual. Seguiram. Nicolaísmo e as profundezas de Satanás. Um homem dominando outro homem se chama profundezas de Satanás. É isso que acontece. Vamos lá, para eu concluir aqui. Observe. Mistério Babilônia, a grande mãe das abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos, o sangue dos testemunhos de Jesus. E vendo, eu me admirei, me maravilhei-me com grande admiração. Aí, essa igreja católica, você sabe quantas pessoas ela matou? Você sabe quantos cristãos a igreja católica matou? Alguém poderia me dizer? Que William Branham disse? 68 milhões de cristãos. Matou mais do que todas as guerras juntas. Matou. Por quê? William Branham disse, porque não cria na sua doutrina. Deus é 3 pessoas? Deus é uma trindade? Não, Deus não é uma trindade. Então os verdadeiros cristãos não criam nisso, então eles matavam. Maria, mãe de Deus? Não é verdade, a Bíblia não diz isso. Não crê nisso, eles matavam. Sufocava aqueles cristãos e matava. Perseguia e matava. 68 milhões de cristãos. Agora o pior de tudo é que a igreja fazia assim. Ela matava e depois santificava. Depois que aquele homem morria, que não podia se defender, ela depois ia e santificava e dizia que aquele homem era um santo da igreja. Por exemplo, São Patrício fizeram isso com ele. São Patrício foi um verdadeiro cristão. A igreja católica perseguiu e matou ele, depois tornou ele santo da igreja católica. Joana d'Arc do mesmo jeito. Joana d'Arc foi uma santa. A igreja queimou ela numa fogueira. Os bispos católicos da Inglaterra queimaram ela numa fogueira. Mas depois disseram, não, a mulher era santa mesmo. É verdade, o que ela dizia era verdade. Era santa. Aí se tornou santa da igreja católica. Matava e depois beatificava. E depois tornava aquela pessoa santa e dizia que era deles. Mas não era, aquelas pessoas eram cristãos que eles matavam. E contando ao todo, matou 68 milhões de cristãos. Onde é que está escrito isso? Um livro chamado A Martirologia Romana, outro livro chamado A Reforma de Smurk. Está tudo escrito isso, que a Igreja Católica matou 68 milhões de cristãos. Então João disse, eu me admirei quando vi ela estava embriagada com o sangue dos santos. Ela derramou tanto sangue, mas eu me admirei. Aquela igreja que rica, cheia de dinheiro, com uma cruz lá em cima. E eu vi aquela cruz, eu achava que seria uma igreja boa, mas eu me admirei. Mas ela tinha matado milhões de pessoas e eu pensava que era uma igreja boa. João disse ao anjo, vem que eu vou te mostrar o mistério. Ela não é nada de boazinha que você pensa. Mas ela tem uma cruz lá. Não tem uma cruz lá em cima lá? Tem. A cruz é o símbolo do cristianismo. Mas a cruz nunca foi da Igreja Católica. Nunca foi. Era o símbolo dos cristãos. Os cristãos, quando era perseguido, eles, para se comunicar, faziam dessa forma. Um chegava no chão e passava o traço. E o outro chegava e fazia assim. Aí sabia que aqueles dois eram cristãos. Que não podia falar. Não podia falar.
não podia saber, vivia às escondidas. Então passava um traço assim, e o outro chegava e não sabia que aquilo eram 2 cristãos que estavam ali. Então eles iriam se comunicar de forma escondida, para não ser morto. Então eu me admirei. O anjo disse: por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que eu traz, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Porque eu vou te mostrar o mistério. Quem é ela? Da mulher e da besta. Vou te mostrar o mistério que está escondido, você vai saber. E aí o profeta veio e revelou para nós isso tudo. Quando João viu, ele se admirou. Uma igreja com cruz, uma igreja bela. Eu me maravilhei, eu fiquei intrigado, porque ela estava embriagada com o sangue dos santos, porque ela tinha derramado tanto sangue. Então eles vêm que eu vou te mostrar. O tanto de cristãos que essa igreja matou. O tanto de cristãos. 68 milhões de cristãos foram mortos. Isso está nos livros de história. Tudo isso que a Igreja Católica matou. Olha a hora aí. Morriam crucificados, queimados. Amarrava 2 cavalos. Amarrava aqui um cavalo de um lado e um cavalo do outro. E puxava e abria aquele cristão no meio. Leões jogados nas arenas para os leões, para os tigres. Para os bois, isso, aqueles boi que tinha, matava. Então, quando eles matavam dessa forma para ver se parava o cristianismo. Porque para os outros ver a morte daqueles homens e não querer mais ser cristão. Mas quanto mais as pessoas viam a coragem daqueles cristãos morrendo daquela forma, pessoas se convertiam. Teve um que eles iam jogar para as feras. Ele disse: deixa-me ser comida para as feras, para se tornar trigo de Deus. Eu sou o trigo de Deus, pode me jogar para as feras. Teve um cristão que eles foram matar ele, lançaram um leão. Ele agarrou o leão, imobilizou o leão e matou o leão. Na arena, para todo mundo ver. Soltaram outro leão. Ele pegou o leão, aquela força divina, matou o leão. Aí mandaram um cabrão assim, um moreno, para ir lutar com ele. Aí o moreno veio, quando veio ele pegou o moreno, segurou. Aí ele disse, colocou ele no chão, depois se virou para o imperador e disse assim: imperador, você soltou uma fera, eu matei. Soltou outra fera, eu matei. Agora, meu irmão não posso matar, porque Cristo ensinou a não fazer isso. Aí depois aquele homem se levantou e a espada fincou nele. Então, eram homens corajosos, valentes, porque aquilo que Jesus Cristo disse: chegará o tempo em que qualquer um que vos matar estará fazendo um favor para Deus. Eles criam nisto. Se eles morressem por Cristo, era se encontrar com Cristo, era a melhor alegria. Por isso Paulo disse: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Não deu para a gente terminar, mas no próximo domingo a gente termina. Você acabou de ouvir o programa Pedra Angular. Nosso WhatsApp para contato é o 83981251962. Faça sua pergunta. Estamos à sua inteira disposição.